believe the hype. Don't wanna sleep in. Boa noite a todos, sejam bem-vindos à live. O Killer Break entrou. Estou no clube de canais lá, gente. Eu estou fazendo uma pequena mudança, porque como eu coloco os livros lá no Telegram, as pessoas que chegam depois não têm acesso ao livro. O que eu estou fazendo? Estou pegando todos os livros e transferindo para o Google Drive. Então, quem for do clube de canais, me passa o e-mail para eu cadastrar lá no Google Drive, para vocês conseguirem aí ter acesso aí aos livros aí, tá bom, gente? Everton entrou. E aí, Everton, tudo bem? Marcelo entrou, Atlântica FM entrou, Santinho Camarada, Everton dos Santos entrou, boa noite. Tá, boa noite a todos aqueles que entraram antes. Eu estava com o microfone desligado para variar, coisa de Ailton mesmo, né? Tá? Que, né, só dá esse tipo de mancada mesmo, né? Oh, meu Deus do céu, só eu mesmo fazendo esse tipo de coisa, né? Tá? Então é isso aí, tá? Vou falar aqui uma frase dos jacobinos, né? Que dizia o seguinte: precisamos enforcar o último rei nas tripas do último padre. Uma boa frase, né? Nos dias de hoje, é uma frase bastante interessante, né? Uma outra frase que está muito em moda também, uma frase do cardeal Richelieu, que diz: dê-me 6 linhas escritas pela mão do homem mais honesto e vou encontrar o suficiente para enforcá-lo. Esse é o cardeal Richelieu. É o nosso judiciário, né? Como anda o nosso judiciário agora. Renan Borges, professor, estou fazendo os exercícios de meditação do caminho do adepto do Franz Bardon. Só que é super exaustivo, é normal, né? Tá exaustivo, tá? É complicado, cansa, né? Segundo ele, essa sensação de exaustão ela vai acabando aos poucos, tá? Mas é assim mesmo, tá? Você vai aí passar um cansaço mesmo, né? Até você resolver. Tem tipo de meditação também, né, Renan, que não se adapta bem. Eu, por exemplo, fazer meditação em posição de lótus eu não consigo. Por quê? Por causa da barriga. A barriga não deixa ficar na posição de lótus, tá bom? Então tem meditação que é bom pra gente e meditação que não é, tá? Então é importante a gente entender isso. Não é só porque um grande cara que recomendou a tal meditação que ela vai ser boa para você, não, tá bom? Então, isso é importante, tá? É bem importante isso, tá? Cada um tem a sua forma de se adaptar às coisas. Ana Rick, lembrei que disse que não entendeu a segunda frase. É o seguinte: o cardeal Richelieu diz o seguinte: dê-me 6 linhas escritas pelas mãos do homem mais honesto e vou encontrar o suficiente para enforcá-lo. Isso quer dizer o seguinte: se alguém quiser te condenar, vai arranjar um jeito de te condenar, tá? Principalmente em regimes totalitários, entendeu? Então, por exemplo, a política, né? O que o Bolsonaro fala, tudo que ele fala é utilizado contra ele, tá? É mais ou menos isso, né? Ele, por mais honesto que você seja, vão sempre utilizar alguma coisa contra você, tá? E o cardeal Richelieu, ele foi aí aquele vilão do filme dos Três Mosqueteiros, ele realmente existiu, tá? E era uma espécie de um déspota. Atlântica Rádio FM, professor, boa noite. Na última live o senhor deu a entender que o Deus de Israel não seria o Deus criador. Poderia explicar melhor? Não é bem isso, tá? Realmente não é bem isso que eu quis dizer. O Deus de Israel é o Deus criador para os que creem nele, tá bom? Então, o Deus de Israel foi quem criou o universo para os judeus, para os hebreus, entendeu? Então, para eles, o Deus de Israel criou o universo, assim como no Egito Ra criou o universo, assim como em outras religiões outros deuses criaram o universo, tá? Então, se eu falei isso, né, eu falei errado, tá bom, ô Marcelo? Mas sim, o Deus de Israel criou o universo para eles, né? Tá?
Talvez eu tenha dito que no meu entender não, e realmente no meu entender não, tá bom? Porque o conceito é diferente, o entendimento é diferente. Eu sou mais aqui o entendimento da árvore da vida, que sim, a árvore da vida ela entende o conhecimento do Deus, tá? Quando você chega quieta, você está perto de Deus, tá bom? Mas é um conceito mais explicável do que o conceito puro e simples de uma religião, entendeu? Então, se eu falei isso, eu devo ter falado errado, tá bom, Marcelo? Tá? Então é isso, tá? Porque para quem crê no Deus, o Deus criou o universo, tá? O Egito, por exemplo, que é uma religião politeísta, sim, aí você tem o Deus específico que criou o universo, tá? O Deus específico que criou o universo, que no caso seria Ra, dependendo da época em que o Egito esteve. Vamos entender o seguinte: o Egito era uma civilização de 5.000 anos. Com 5.000 anos, em 5.000 anos, muita coisa muda, né? Então, deuses que eram maus, teve uma hora que eles eram bons. Deuses que tinham uma lenda, teve uma hora que não era mais essa lenda. Então, havia muita mudança no conceito dos deuses, porque é 5.000 anos, né? 5.000 anos. Para vocês terem uma ideia, desde do nascimento de Cristo se passaram o quê? 2.000 anos. Entendeu? E muita coisa não mudou. Tá? A religião sofreu mudanças, sofreu cismas, sofreu uma série de coisas. Então, com o passar do tempo, sim, muita coisa muda. Por quê? Porque o entendimento do povo muda, né? O entendimento da pessoa, do crente, né? Da pessoa que crê no Deus, muda. Tá bom? João Misanthropic Art entrou, valeu, João. Tá? Então é isso, tá? Para quem crê em determinada religião, o Deus criou o mundo. A não ser religiões que têm, por exemplo, o hinduísmo tem alguns conceitos de início de mundo diferentes, tá? O próprio o Egito, né? Que o Deus que criou o mundo era Ra, mas não é o Deus principal, né? Esse Deus ele foi mudando durante muito tempo. No caso do judaísmo, não, né? O Yahvé ele continua sendo o mesmo Deus, ele só mudou o temperamento dele, que não aceita mais, por exemplo, sacrifícios humanos, né? Porque o Deus evoluiu, o povo que estava com ele evoluiu também, tá? Porque a minha teoria não é minha, né? A teoria é de várias pessoas que, quando você crê em um Deus, o que é o Deus? É uma egrégora, né? É uma forma de pensamento. Várias pessoas creem naquela ideia, né? De Deus, entendeu? Então Deus é uma forma de pensamento. E conforme as pessoas vão mudando, essa forma de pensamento, Deus, ela vai mudando também, né? Ela vai é, criando, se adaptando ao meio, né, aos geradores dessa forma de pensamento. Um Deus é isso, um Deus é uma forma de pensamento. Então, se você volta lá no tempo de Cristo, aquelas pessoas que que tinham crença no Deus Yahvé, entendiam o sacrifício de animais como algo normal, não é isso? E o Yahvé também. Essa população ela foi evoluindo, foi evoluindo, foi evoluindo, foi evoluindo. Hoje, para eles, o sacrifício de animais é algo abominável. O Yahvé de hoje também considera algo abominável. Esse conceito é um conceito meio complexo que eu tento passar para as pessoas e é meio complicado. Porque com isso eu tento explicar coisas como os daimons da Goécia, que muita gente diz que são demônios, muita coisa diz que são Exus, e não tem nada a ver. Né? São coisas diferentes. São deuses que não tiveram egrégoras para poder evoluí-los. Por quê? As pessoas pararam de acreditar nesses deuses repentinamente. Então, eles ficaram parados. Então, eles ficaram na mesma situação de desenvolvimento, né, de iluminação dos povos que estavam naquela época. Como esses povos eles mudaram de deuses e evoluíram um deus diferente, esses outros deuses não ficaram evoluídos.
Eles continuaram na mesma posição em que estavam. Tá? Então, o que, que é os daimons da Goécia? Não são demônios, não são anjos, não são nada. São deuses esquecidos. O próprio chave de Salomão é muito específica em dizer que os daimons são deuses esquecidos. Tá? São deuses que estão vibrando a evolução da época em que eles estavam. Então, olha bem, gente, numa época em que o conceito de moral, o conceito de ética era completamente diferente. Né? Você vê, antes disso, na Idade Média, as pessoas comiam pessoas, né, conforme a necessidade, entendeu? Tá, comiam literalmente, né? Devoravam pessoas, né? Entendeu? Então, havia é, um estado de espírito em que o Deus daquela época vivia nesse estado de espírito. Entendeu? Hoje não, hoje as coisas mudam, né? Porque o estado de espírito das pessoas mudou. Então, Deus, o que, que é? O Deus é uma egrégora, é algo que o crédulo, quem tem fé nele, acredita nele. E ele faz esse Deus à sua imagem. Tá? Não ele faz a imagem de Deus. O Deus é sempre ao contrário, é sempre a imagem do homem. Se você tem um conceito de universo, o seu Deus terá um conceito, terá o mesmo conceito de universo que você. Eu, por exemplo, tenho um conceito de universo. Então eu tenho um conceito de Deus diferente do conceito de Deus das outras religiões. Por quê? Porque eu enxergo o Deus de um jeito diferente. E por que, que eu sou contra a religião? Porque as religiões elas não respeitam a cosmogonia pessoal da gente. Elas sempre nos encaminham para acreditar naquele Deus que a religião manda acreditar. Ela não te dá a liberdade de você conceber o seu próprio Deus. Tá? Essa é a minha razão que eu critico muito religião por causa disso. Cada um tem o direito e pode, e é seu direito inalienável, de ter a sua própria cosmogonia. Né? O que é cosmogonia? É essa noção de universo, né? Essa coisa que cada um tem que ter a noção do universo de acordo com o que ele enxerga. Tá? Tem um Deus? Não tem Deus? Tem gente que é ateu, porque ele enxerga o universo dessa forma. Ele enxerga o universo de uma forma material. Ele enxerga o universo do jeito que ele enxerga. Então, o Deus, ele se adapta ao universo dele. Entendeu? Por isso que eu sou a favor de não ter religião. Cada um que conceba o seu próprio Deus. Né? E é um Deus que vai se ajustar à sua forma de ver. Quando você acredita em uma religião, o Deus não é seu. O Deus não é da sua cosmogonia. Você é obrigado a ter uma ideia de universo igual à ideia do clero dessa religião. Entendeu? É meio complicado, já fui muito criticado por isso. Muita gente religiosa não entendeu isso que eu falei, entendeu? Porque a religião não deixa as pessoas alcançarem esse tipo de liberdade. Tá? Isso também é muito curioso, né? Tá? Elas não deixam as pessoas alcançarem a própria liberdade de pensamento, a liberdade de concepção do universo. Entendeu? Então, essa é o entendimento meu do universo, da religião, e que eu espero que todos tenham o mesmo entendimento, o mesmo conceito. Existe um Criador? Existe. Né? No meu entender, existe. Não tem como não existir um Criador. Mas esse Criador que as pessoas tentam impingir nas outras pessoas, barbudo, jogando raio, né? O outro criador sei lá, é um cara do Oriente que tem toda aquela, entendeu? O criador ele tem que ser aquilo que você entende que seja o criador, não o que as pessoas querem colocar esse entendimento em você. Talvez eu esteja sendo libertário demais para esse nível que a, que a própria humanidade esteja tendo, não sei, eu não, sabe, não saberia dizer isso, tá? Mas eu ainda sou a favor dessa liberdade de pensamento, tá? E sou contra tudo aquilo que tolha, que acaba
com a nossa liberdade de pensamento. Tá? O Criador, ele é aquele Criador que cada um tem o seu conceito de Criador. E todos nós temos o direito desse tipo de concepção, né? Desse tipo de entender como o Criador funciona como ele existe. Então, eu respeito as outras religiões, respeito, porque cada um, como eu sou libertário, cada um pensa no que quiser. Mas quem é religioso, no meu entender, está sendo guiado pelo Deus de outras pessoas, não o Deus do seu coração. Na Rosa Cruz, na maçonaria, refere-se muito ao Deus do seu coração. Né? Quando você vai na Rosa Cruz, vai na maçonaria, medite ao Deus de seu coração. Não interessa que Deus seja, ou que você não tenha Deus, ou que você, sei lá, entendeu? Mas reflita para aquele Deus que se adapta a você, que se adapta ao seu modo de ver a vida. Entendeu? Aí você não vai ter remorsos, você não vai ter nenhum tipo de problema, nenhum tipo de consciência pesada, porque às vezes você faz o que você acha que é certo e a religião diz que não, né? E a gente tem um monte de exemplos que a gente pode dar, né? Um exemplo que está muito, muito em voga hoje é o aborto, né? Os conservadores são contra o aborto. Eles não querem saber. Eles são contra, 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 contra. Os progressistas, eu não gosto desse termo progressista, porque a esquerda não é progressista, eles são regressistas, mas tudo bem, vamos falar conforme eles querem que fala, né? E esses progressistas, entre aspas, eles acham que o aborto tem que ser feito discriminadamente, todo mundo pode fazer e tal. E, entendeu? Então são pessoas, dois lados, querendo colocar na sua cabeça o que eles acham que tem que ser. Eles não deixam você raciocinar, né? Você é uma mulher, está com uma gravidez indesejada, aí você vai ficar com um anjinho aqui, falando, olha, não pode. Aí vem um diabinho, não, pode sim. E essa pessoa não vai ter condições de refletir no que é melhor para ela e para o ser que está dentro dela. Entendeu? Aí entra um monte de concepções que eu acho que não vale a pena você ter essas concepções. Por exemplo, mas a alma é um ser vivo. Não, ele não é ser vivo. Ele está dentro de você, ele faz parte do organismo da mulher. Entendeu? Ele não é um ser independente. Ele está lá, ligado a um cordão umbilical, dependente da mãe. Se a mãe morre, ele morre. Então, para algumas pessoas, ele é um ser independente. Para outros, ele é um ser que tem alma, tem espírito. Isso é outro tipo de discussão meia doida, porque a Cabala diz o seguinte: a Cabala diz que a alma, nefesh, ela entra no ser no momento em que ele está nascendo, no momento em que o cordão umbilical é cortado, a alma nefesh entra. Então, a partir daquele momento, ele passa a ser um ser independente, um ser ciente, um ser separado. Entendeu? Então, a questão do aborto é o seguinte: ninguém sabe nada. Ninguém sabe se é, se não é. Então, a pessoa que está com a criança ali, com o ser, ou qualquer o nome que seja, tem que ter direito de decidir se vai ou não, segundo a sua consciência. Não porque o Estado tem que dizer para ela o que ela tem que fazer ou deixar de fazer. Tá? Então, essas duas concepções são concepções ridículas, absurdas, porque nenhuma delas te dá a liberdade de decidir. Elas vão sempre te deixar com a consciência culpada. Tá? Esse negócio é muito complicado, é uma discussão que eu não gosto. O caso, por exemplo, da direita ser religiosa. Eu vejo coisas de direita, quando o cara começa a falar em religião, eu começo a tomar asco. Entendeu? Não é, entendeu? É uma coisa em excesso por um lado e excesso pelo outro. Não existe meio termo. A humanidade, ela até agora não sabe criar um meio termo. Você fica sempre naquela situação.
eu vou ser religioso, ferrenho, então eu sou de direita. Não, eu não sou religioso, então eu sou de esquerda. Não, eu não sou religioso, não sou de esquerda. Entendeu? Eu não me considero de esquerda pelo fato de eu ser libertário. O fato de eu ser libertário é porque eu sou totalmente contra a esquerda, porque a esquerda não tem nada de libertário, e muito menos a direita tem algo de libertário. Entendeu? Essa é a minha opinião. A gente nunca deve, gente. As pessoas criticam quem está em cima do muro, né? Ah, o fulano está em cima do muro, ele está em cima. A melhor posição do mundo é a posição em cima do muro, porque a posição em cima do muro te faz olhar os dois lados de cima, ter uma visão geral, uma visão panorâmica dos dois lados e que te permita tirar a sua própria conclusão. Ok? Então, isso é muito importante, tanto do ponto de vista político, religioso, filosófico, né? Que as pessoas ficam engrandecendo filósofos. Não, porque o filósofo tal diz. Tudo bem, é legal o pensamento dele, mas foda-se ele, eu não vou pensar igual a ele. Eu não tenho obrigação de pensar igual a filósofo. Entendeu? Eu tenho obrigação de pensar do jeito que eu quero pensar. Entendeu? Teve uma vez um filósofo careca desse aí, falou assim: um aluno meu ousou criticar Kant. Quem é ele para criticar Kant? Ele é uma pessoa normal que tem todo o direito de criticar qualquer um, qualquer que seja, principalmente Kant. Entendeu? Então, essa mentalidade que o acadêmico tem, que ele deveria ser mais aberto a novas abordagens, a novos estudos, eles não têm. Eles são extremamente. É, né? Parece que cavalo com antolho, assim, né? Aquele negócio que fica no cavalo, tá? É muito, muito importante isso, que todos nós tenhamos uma forma de ver a vida, mas a forma que nós temos direito de ver. Tudo bem, a sociedade precisa de regras, para poder haver um bom convívio entre as pessoas e tudo bem, né? Tem que ter. Por enquanto a gente não tem a grande iluminação para dizer assim, o Estado não faz falta. O Estado é necessário. O problema é a supervalorização do Estado. Esse é o grande problema, né? Porque eu estou aqui, o Estado tem que me dar casa, tem que me dar comida, tem que dar coisa nenhuma. Tem que dar coisa nenhuma. O Estado ele tem que ser mínimo, ele tem que ser pequeno. Ele não pode ficar te dando tudo aquilo que você dá. Por quê? Porque ele vai cobrar em troca, gente. Tá? Por isso que o comunismo é o pior regime que existe. Porque é um Estado que quer te dar tudo, não consegue te dar tudo e ainda te cobra em dobro do que ele dá. Entendeu? Esse é o comunismo. Tá? É legal? Claro que não. Claro que não. Se o Estado ele não tem competência para agir em todas as áreas, deixa então outras pessoas que têm competência agir nessas áreas. Né? Então aí entra o caso da privatização, sim, tem que ser tudo privatizado. Por quê? Na privatização, né, quem não tem competência fale, se ferra. Tá? Quem não tem competência não tem dinheiro nosso, dos impostos injetado, né? A gente tem o nosso imposto injetado na incompetência. O Estado não pode ser onipresente e onisciente do jeito que ele é hoje. Né? Você está andando na rua, você tem uma câmera te vigiando. Que é isso, gente? Entendeu? Se bobear, até banheiro tem câmera te vigiando. Vai saber. Vai saber. Entendeu? É complicado, gente. Então, hoje a gente não tem privacidade, a gente é obrigado a pensar conforme uma minoria, nem igual uma maioria. Né? Por que é a esquerda? É o domínio da minoria, não é o domínio da maioria. Tá? E eles se dizem democráticos, né? Entendeu? Não é o domínio da minoria. Né? A democracia é o domínio da maioria, não da minoria. Tá bom? Então, esses conceitos de liberdade de pensamento, de entendimento, tanto no ponto de vista filosófico, político, religioso, são conhecimentos, são entendimentos muito importantes para a gente conseguir ter o nosso livre-arbítrio
de tomar as decisões. Ou seja, se você toma a decisão correta, tudo bem. Se não tomar, o próprio universo ele se encarrega de te ensinar, né? Porque a lei da física é a única lei que a gente deve seguir, porque ela é inexorável, né? O que é a magia, segundo os conceitos dos grandes magos, né? É justamente você burlar as leis da física, porque a magia, ela, segundo esses magos, ela burla a lei da física. Gente, no nosso universo, no nosso mundo Malkuth lá da árvore da vida, é impossível nós acabarmos com as leis da física. Elas são onipotentes, onipresentes. A lei da gravidade você nunca vai superar, não é isso? O tempo a gente nunca vai superar. O tempo ele é inexorável, você não consegue parar o tempo, né? A lei da gravidade você não consegue. Até agora não descobriram como parar a gravidade, porque os cientistas nem sequer entendem como funciona a gravidade. Eles sabem que a gravidade é diretamente proporcional à massa, ponto. E é uma força que atrai os objetos. Não sabem mais nada a respeito disso. Não sabe se a gravidade é energia, não sabe se a gravidade é matéria. Eles não têm ideia do que é a gravidade. Entendeu? Então, existem muitas coisas por trás disso aí, existe. Mas a magia, ela jamais burla a ciência física. O que acontece com a magia, ela é capaz de se utilizar de algumas coisas da física que a gente não conhece para atingir determinadas coisas. Aí a magia é válida. Entendeu? Por quê? Porque a gente não conhece o universo todo. Por melhor que seja o cientista, por mais inteligente que seja, por mais avançado que nós estejamos agora, não é possível a gente entender o funcionamento do universo. Isso vai levar talvez muitos milênios, ou talvez a população, a humanidade, ela vai se extinguir antes disso, né? Ela vai ter uma extinção antes disso. Sei lá, tá? Eu também não sei dizer isso, tá bom? Mas é importante que a gente entenda que muita gente tem conceitos de magia, conceitos de deuses, né? Que a gente não tem autoridade para dizer existe ou não existe. Isso é importante. Nós somos seres humanos, nós temos que ter a humildade de dizer o seguinte: nós não conhecemos, nós não sabemos, nós supomos que exista um Deus. Nós supomos que Jesus Cristo existiu. Isso são suposições. Suposições são válidas desde que a gente não estabeleça que essa suposição seja uma lei. Tá? Não tem como a gente. É uma suposição, ou seja, vamos deixar esse assunto do jeito que está até a gente descobrir a verdade, né? A coisa verdadeira. Tá? Esse é o entendimento que a gente tem que ter do universo hoje. Tá bom? Então não tem esse negócio, olha, gente, pô, Deus que criou o universo, tudo bem. Se você acha que foi isso, cara, perfeito, Marcelo, perfeito. Tá? Agora, se você duvida que é uma propriedade nossa de ser humano de duvidar, melhor ainda. Por quê? Porque você vai procurar descobrir quem é esse Deus. Se Deus realmente existe, né? Você vai começar a analisar a cosmogonia, olhar para o planeta Terra, olhar para o universo. Né? Por que eu sou tão fascinado por astronomia? Porque eu acho que a resposta está ali. Tá? A resposta está ali. A resposta está que nós somos uma poeirinha no meio de um negócio extremamente vasto. Né? E aquilo ali é criação de Deus, quem sabe? Né? Ninguém sabe. Mas a gente pode entender, a gente sabe que o James Webb está quase chegando lá no Big Bang. O Big Bang, gente, é uma suposição também, tá? Mas se a gente conseguir chegar lá onde a gente acha que está o Big Bang e não tiver Big Bang nenhum lá, ótimo! A gente vai saber que não foi o Big Bang
que deu início ao universo. Por isso que é importante a gente ter esse tipo de análise e esquecer qualquer tipo de crença e dogma. Eu já contei para vocês, em trabalho de arqueologia, que a gente descobriu lá em Jericó o vestígio de um muro. Os religiosos começaram a dançar. Nossa, é verdade mesmo, Josué estava aqui e destruiu o muro. E a gente foi olhar, e o muro era da Idade Média. Entendeu? Então, a gente não pode ir segundo o que o padre disse, o rabino disse, o pai de santo disse. A gente tem que ir segundo o que a gente entende. E é claro, a gente pode estar errado, mas a gente vai aprendendo, ou a gente vai refinando essa ideia que a gente tem do universo, que nós estamos aqui para isso. Você tem uma ideia inicial, opa, pode ser que seja isso aqui, você vai refinando à medida que você vai vivendo, à medida que você vai observando o universo, à medida que você vai se autoconhecendo. Por que todo magista, todo mundo fala conhece-te a ti mesmo? Porque o conhece-te a ti mesmo já é uma resposta violenta para que a gente consiga entender o universo. Porque, gente, a física é uma forma da gente entender o universo? É. Mas a magia também. Tá? E a filosofia também, se a gente não ficar seguindo o filósofo. A gente pode ler, né, todos os filósofos, é importante saber o que cada um pensa e ter todo o direito de pensar diferente de qualquer filósofo. Qualquer filósofo. Tá bom? Então, é muito, muito interessante, tá? Esse entendimento nosso do universo, tá? O universo é um negócio complicado, tá bom? Eu vou fazer um teste aqui, então. Tá? A gente tem aqui mais o que? Uma meia hora de live. Tem pessoas aqui que se pediram para fazer parte da live. Como a live tem pouca gente, eu acho que eu vou permitir que essas pessoas entrem para a gente bater o papo, né? Quem sabe não funciona desse jeito, tá bom? Vamos ver? Vamos, deixa eu ver como é que funciona aqui. Eu vou aceitar. Tá? O Marcelo vai entrar. Deixa eu ver aqui mais. Deixa eu ver se funciona. Tá, vamos ver. Vamos ver. Tem gente entrando aí. E aí, Marcelo, tudo bem? Tá sem som, cara. Deixa eu ver se eu que tô sem som aqui. Não, tô com som. Oi, peraí, deixa eu fazer uma coisa aqui, que eu acho que quem tá sem som sou eu. Fala de novo, Marcelo. Eu acho que você tá sem som. Ouvi, né? Agora sim. Agora eu tirei do fone aqui. O senhor pegou desprevenido, pô. Eu tava só assistindo o senhor, aí o senhor me colocou no ar aí, pô. Tô com o cabelo desbagunçado e tudo aqui. Hã? Não tem problema não. E aí, cara? Beleza? Como é que tá a rádio? Beleza. Nesse momento tá um programa nosso no ar, mas eu tô, que foi gravado, né? Mas eu tô acompanhando o senhor aqui. Geralmente eu sempre acompanho as lives no Instagram aqui. Ah, tá. Entendi. O Marcelo, gente, ele tem uma rádio, né? Atlântica. Dá aí o teu como é que sincroniza lá? É uma web rádio, né? É www.radioatlanticafm.com. Tem vários aplicativos que a gente dá para ouvir, CX Rádio, Rádiosnet, e o nosso aplicativo, nosso ícone, a piramidezinha verde, é Rádio Atlântica FM. E aí você pode ouvir a gente aí 24 horas por dia. A gente tem programas espirituais, programas de música, programas esportivos e conteúdo em geral, né? Tem vários tipos tem programa de entrevista. Aliás, o professor mesmo já participou algumas vezes. Logo a gente vai fazer outra também. Então, tem vários conteúdos da nossa web rádio. Beleza, tá. É bom que você dá o teu recado aí também, né? Não, beleza, eu agradeço. Tava travando agora há pouco, tava mandando outra mensagem pro senhor, mas tava travando. Agora acho que resolveu já. Já. Essas coisas da internet.
Ah, então beleza. Não, deixa eu aproveitar, já que estamos falando ao vivo, fazer uma perguntinha para o senhor aqui ao vivo já, sobre o conteúdo geral aí. Nós completamos 200 anos da independência, né? É verdade que Dom Pedro, pelas suas pesquisas, pelo seu conhecimento, não estava montado no cavalo, e sim numa mula ou num burrinho, alguma coisa assim, mas fizeram esse contexto de ser um cavalo, com o pessoal da Guarda Nacional, para ser uma coisa heróica, e não era muito bem assim quando foi o grito da independência, aí pertinho do senhor, nas margens do Rio Ipiranga? Olha, é muito importante. Existe aquele pessoal que quer denegrir o herói, tá? Aquele pessoal que quer dizer que o Dom Pedro estava com caganeira lá, que não sei o quê, e tem aquele pessoal que quer fazer um fanismo demais, pegar aquele quadro do Pedro Américo e dizer que aquilo aconteceu. Nenhuma coisa nem outra. O caso da mula é importante. Ele estava subindo de Santos para cá. Tá? Então, um cavalo, normalmente, ele não suporta esse estresse de subir serra, de carregar muito peso. Então, é muito provável que, sim, eles estavam andando de mula. Tá? E, provavelmente, perto desse riacho, eles pararam para se dessedentar, para beber água. E isso pode ser que aconteça, que tenha acontecido mesmo. Agora, dizer que ele estava aborrecido porque ele estava com disenteria, isso aí já é né? Já é uma falta de respeito também, né? É uma falta de respeito. Normalmente, antigamente, se utilizava isso, e sim, as pessoas paravam para beber água e fazer necessidades, porque todo mundo é ser humano, tem que fazer. Tá? É claro. Agora, tá, dizer que ele declarou independência por causa disso, porque estava. Isso é um absurdo, né? Porque ele leu as cartas eram convincentes, o Andrada, ele sabia escrever uma carta, né? A Leopoldina era uma pessoa que foi criada para governar, né? Tá? Ela era de uma dinastia que era criada para governar, entendeu? Sim. Ele foi convencido e ele sabia da situação que havia. Então, segundo as cartas, ou se você vê o teor das cartas, olha, você tem que fazer um negócio rápido, senão vão te ferrar. Foi que a carta estava escrita. E ele, naquela hora, tomou a decisão. Aconteceu a independência naquele momento que ele puxou a espada? Lógico que não. Lógico que não. Tá? O que aconteceu foi o seguinte, ele tomou a decisão naquela época, naquela hora, e quando ele chegou em São Paulo, esse processo foi se amadurecendo. Porque o processo de independência, ele durou muito tempo. Porque os portugueses, a gente sabe que não aceitaram isso de uma hora para outra. Né? Teve muitas guerras de independência, muitas batalhas navais. Houve guerra pela independência do Brasil. Esse negócio de dizer que ele só puxou a espada e falou, não. Foi um processo que levou muito tempo, né, da independência. Né? Aos poucos, o Brasil foi tirando os portugueses, expulsando os portugueses do território. Entendeu? Então, as pessoas elas subestimam, né? Dizendo que a independência do Brasil foi pro forma. Não foi. Tem história de batalhas navais épicas contra os portugueses. Épicas. Entendeu? Inclusive, o nosso primeiro chefe da Marinha, o Thomas Cochrane, né? Ele era um marinheiro inglês, né? Que o Brasil não tinha marinha e nem tinha um pessoal especializado para a marinha. Então, o governo brasileiro teve que comprar às pressas muitos navios e teve que arranjar um cara que tinha experiência naval para ser o chefe da Marinha. Quem era o almirante Thomas Cochrane? Ele era o segundo em comando do Nelson na Batalha de Trafalgar. Ou seja, o cara manjava muito de marinha. Ele entendia muito. Então, na Bahia, teve uma batalha, não sei se foi em Recife, foi em Salvador. Agora isso que eu ia comentar sobre os movimentos da rebelião na Bahia também, né? Exato, né? Na Bahia, houve uma batalha naval épica, porque eram 5 ou 6 navios brasileiros contra 50 navios portugueses, e o Cochrane se utilizando de manobras que o Nelson utilizou na Batalha de Trafalgar, derrotou as forças portuguesas. Entendeu? Porque a estratégia era o seguinte, como os navios
Eles tinham canhões do lado, só canhão do lado. Então, para eles poderem atacar o outro navio, eles tinham que se virar de lado, para os canhões poderem acertar. O que o Cochrane fez? Quando a Marinha Portuguesa estava andando nessa posição, ele foi contra a tropa portuguesa nessa posição, ou seja, ele se transformou num alvo muito menor, né? E quando ele passou na frente das tropas dos navios portugueses aqui, ele começou a atirar. E atirou pertinho e acertou. E os portugueses não tinham como revidar o tiro, porque os canhões estavam do lado. Foi a mesma estratégia que o Nelson utilizou contra os franceses na Batalha de Trafalgar. A mesma coisa. Entendeu? A mesma coisa. Então, teve batalhas, diversos heróis, né? Aquela freira, como é que ela chama lá na igreja, né? Joana Angélica, né? A Sora Joana Angélica, que ela foi defender lá o convento da entrada dos soldados portugueses e ela foi morta ali, né? Entendeu? Então, teve muito herói brasileiro, tá, nessas batalhas da independência. Então, a independência, o grito da independência foi o começo de um processo. Ele não foi um negócio que durou, só foi aquele dia. Né? Demorou muito ainda, demorou muito. A gente teve muito problema ainda durante o reinado, tanto do Dom Pedro I, com as regências, porque as regências também teve muita revolta. Se o Brasil está inteiro hoje, é por milagre, porque ele era para ser um monte de país separado. Porque o que houve de revolta, e a gente tem que dar crédito a Duque de Caxias, que foi um cara que ele não pacificou apenas pela força, ele foi um grande negociador, a Guerra dos Farrapos, ele foi um grande negociador ali, que resolveu fazer a paz, entendeu? Ele não foi só apenas um guerreiro, ele era um cara que sabia, ele entrava com a tropa, conversava. Então, houve muitas batalhas heróicas que, infelizmente, a gente tem livros e livros, na escola não é ensinado. Infelizmente. Na escola não é ensinado. Entendeu? Então, a história do Brasil é uma história bonita, é uma história cheia de heroísmo, é uma história cheia de coisas interessantes. O nosso país, no tempo do Império, era um país extremamente respeitado no mundo. Tanto é que, quando foi proclamada a República, o presidente americano, eu acho que era o Thomas Jefferson, se eu não me engano, não me lembro agora, falou uma frase: o Brasil, até agora, ele era um país. A partir desse momento, ele se transformou numa republiqueta igual às outras. Entendeu? Porque quando houve a proclamação da República, bagunçou. Entendeu? Sim. Houve bagunça total. Né? Ditadura uma atrás da outra, política do café com leite, aquela coisa do apadrinhamento, né? O Sim. povo não podia votar, tinha o voto de cabresto, tinha a coisa da mulher não votar, você não tinha o sufrágio universal. Né? O sufrágio universal é uma coisa muito recente. Democracia Sim. no Brasil é muito recente. Democracia começa ali na década de 50 do Brasil. Então, o Brasil não tem experiência de democracia. Por isso que ele é uma presa fácil para outros, para o comunismo, para outras formas de políticas, porque o povo brasileiro não é igual ao povo americano, que eles são democratas desde o início. Mais ou menos a volta do Getúlio, né? Na segunda eleição dele, começou um pouco mais a democracia, né? Aí passando por Juscelino, mas depois veio o golpe, né, de 64, né? Exatamente. O Juscelino era uma democracia, embora ainda capenga, mas era uma democracia ainda, né? Veio o golpe de 64, que eles poderiam, os militares cometeram um erro muito grave. Primeiro, eles teriam que entrar, tá? Não tinha jeito. Isso aí é uma coisa que a gente não pode discutir. Se eles entrassem, a gente ia estar com o comunismo aí muito mais cedo, né? Eles entraram, sofreram muita oposição forte de guerrilheiros, de pessoas que realmente queriam transformar esse país num outro tipo de ditadura, mas eles não souberam entregar o país. Eles entregaram o país de qualquer jeito. Eles chegaram e falaram assim: não, então vocês querem, toma de volta, tá, fica com... E entregaram o Brasil numa situação de penúria, sem líder, sem nenhum líder, numa inflação terrível, numa situação muito complicada. Tá? E naquela época a gente não tinha liderança. Né? Tem o general
aquele general Pires, como é que ele chamava? Ele conta vários aspectos, por exemplo, quando o Tancredo morreu, ninguém, as pessoas ficavam igual barata tonta. Ele falou que ele chegou lá no hospital, estava lá o Ulisses, todo mundo igual barata tonta. O que nós vamos fazer agora? O que nós vamos fazer agora? Ele falou assim, eu que tive que falar, gente, morre o presidente, quem é que assume? Assume o vice. Assume o Tancredo, que era vice dele. O Tancredo levantou e falou, não, eu não quero. Entendeu? Não, mas a Constituição diz que é o vice. Se vira, negão. É o vice. Então, nem para tomar esse tipo de decisão, a gente conseguiu. A gente não conseguiu acabar com a inflação. A gente levou muitos anos para poder acabar com a inflação. Né? Para ter apanhamos muito. Houve aquela coisa do Collor que tirou o nosso dinheiro todo, que pensou que ia resolver, não resolveu. Né? Houve muito. Eu, naquela época, então, eu sofri. Gente, eu tinha vendido um carro. Na véspera, eu tinha vendido um carro, e no dia seguinte eu ia comprar outro carro. Então, eu botei dinheiro no banco. O que aconteceu com o dinheiro? Eu nunca mais vi esse dinheiro, até hoje. Não foi devolvido depois? Não foi devolvido depois? Devolvido. Eu tinha perdido o quê? Uns 30 mil reais. Sabe quanto que eu recebi de volta? 1.000. Entendeu? É duro, hein? Foi uma. Porque eles não contaram a inflação, entendeu? Não, nós vamos devolver o teu dinheiro sem juros, sem correção monetária. Não adianta. Então, todo mundo perdeu dinheiro mesmo, não houve devolução. Entendeu? E o que me deixa muito assim, comovido foi que naquela época todos aceitavam, porque a inflação estava tão ruim, mas tão ruim, que qualquer coisa que fizesse, estava todo mundo aceitando. Eu era garoto aí naquela época lá, mas eu lembro que as pessoas vendiam carro como se fosse a 500 reais, porque era uma questão de necessidade até de passar fome. Então a pessoa praticamente estava dando um carro, mais ou menos hoje, comparando o valor de hoje, mais ou menos 500 reais. Então, realmente, os primeiros dias ali foram algo terrível, né? Mas também teve a época também que o senhor está falando aí, ó, não quero me alongar aqui, a hora que o senhor quiser cortar, fica à vontade. Tá? E teve também na época do Sarney, que o Sarney assumiu o presidente no lugar do Tancredo, que tinha aquele congelamento de preços que ele fez, aí começou a sumir as carnes do supermercado. Eu lembro que abriu o supermercado, era aquela correria. Era a maior para comprar carne. E também houve esse, tipo assim, às vezes as pessoas não eram muito preparadas para o cargo que ocupava. Faltou feijão. Então. Faltou feijão. Então, a gente sabe que congelamento de preço não funciona. E a primeira coisa que a esquerda quer fazer quando entrar, congelar preço. Não funciona. A Argentina está faltando comida. Porque ninguém tem condições de produzir uma mercadoria sem lucro zero ou vender com prejuízo. Tá? E na época, eu lembro que quando faltou feijão nas prateleiras, foi quase que uma revolução. Você imagina o brasileiro ficar sem feijão. Entendeu? Foi um negócio complicado. Né? Foi uma coisa... É uma comida básica, né, do trabalhador, arroz e feijão, né? Entendeu? Então o brasileiro ficou sem feijão. Então foi uma briga, né? Foi uma briga. Né? Porque os jovens, eles não conhecem esses perrengues que a gente passou, né? E vão acreditando na conversa fiada de qualquer um que entra. Você, por exemplo, já chegou a pegar muito pilantra no governo, a gente sabe como é que funciona. Entendeu? Infelizmente, né? Oi? Infelizmente, já tivemos que passar por situações. Mas, assim, guarda as devidas proporções, bem ou mal, pelo menos o Fernando Henrique deu uma melhorada, né, na situação, né? Lógico, ele poderia ter feito mais coisas, mas pelo menos deu uma encaminhada na parte da economia, com essa estabilidade real. Pelo menos deu uma situação um pouco melhor do que nós vivíamos antigamente, né? Deu. Fernando Henrique, já no governo do Itamar Franco, né? Ele era ministro da Economia lá no governo de Itamar Franco. Ele começou a tomar essa providência para realmente... Foi ele que acabou com a inflação com o Plano Real, né? Entendeu? Nenhuma medida complicada. Ele tomou poucas medidas, não tabelou nada, deixou o mercado tomar conta, e foi fazendo. Ele realmente que resolveu o problema da inflação foi Fernando Henrique. Tá? É uma coisa que todo mundo fala mal dele, mas é um crédito que tem que ser dado a ele. Claro. Entendeu? É um crédito que tem que ser dado. Entendeu?
Então, Tá? beleza, professor. Fica à Mas, vontade. Se o senhor quiser conversar mais com o pessoal, eu te agradeço muito. Ó, foi de surpresa, eu nem esperava isso aí. Mas gratidão por ter chamado aí. Pegou de surpresa, hein? tranquilo, tá? Beleza, tá? Então tá bom, eu vou encerrar aqui para continuar por aqui, tá? Eu nem sei como é que faz, deve ser esse bonequinho aqui, peraí. Tá. Aqui. Valeu, gente. Eu acho que eu vou passar a fazer isso nas lives, viu? Eu vou pegar alguém de surpresa. É. Só tem que a pessoa ficar esperta para não estar pelada aí. Então, eu só não sei como é que sai daqui agora. Deixa eu ver se eu consigo aqui, peraí. Deixa eu ver aqui. Ó, eu vou sair, aí o senhor chama aí. Tá bom. Valeu. Bom, pessoal, eu não sei se vocês gostaram dessa modalidade, mas a gente pode fazer essa brincadeira, tá? A gente pode ficar batendo papo aí, eu chamar as pessoas, né? Tá? Vocês, claro, vocês têm aqui vocês podem clicar, né? Fazer. Eu só vou chamar vocês se vocês permitirem, é lógico, tá? Eu não vou saindo fazer de surpresa. Eu fiz isso com o Marcelo, porque o Marcelo já era. Marcelo é conhecido meu, né? Mais antigo, né? Mas se vocês quiserem na próxima live entrar para bater papo, é só colocar ali, igual o Marcelo fez, né? Tá? Envia uma solicitação para participar ao vivo, tá? Então, se vocês quiserem bater papo, como tem essa live, tem muito pouca gente, dá para a gente fazer essa brincadeira e ficar batendo papo aí, tá, gente? Então, se vocês quiserem, é só apertar ali naquela solicitação de bater papo ao vivo e a gente começa aí a conversar, né? Fica uma coisa bastante interessante, tá bom? Viu? Camila Luiz Paulo, Isaías, Eliane de Biju, Paloma, sabe? A gente pode fazer esse tipo de coisa, né? Se vocês não quiserem, é lógico que eu não vou aqui, isso vai ficar, né? É só quem apertar naquele botão lá de solicitação de chat, tá? Conforme o Marcelo fez, tá? Marcelo eu peguei de surpresa, tá? Mas na próxima live a gente não precisa pegar de surpresa, né? É só vocês aí darem a solicitação que a gente vai chamando e vai batendo papo, né? Eu não sei o que vocês acham disso, né? O que vocês acham? Dá aí a opinião de vocês, né? Do que vocês pensam disso aí, né? Que de repente pode ser algo bom para a gente dinamizar a live, né? Tá bom? Então, vejam aí, tá? Se é interessante essa coisa de entrar na live e bater papo, né? E a gente vai fazendo isso aí, tá bom? O Marcelo é radialista e tal, então tá acostumado, então não tem problema, tá? Entendeu? Mas dê uma força lá na rádio, lá do Marcelo, a rádio dele é legal, é boa, tá? Dá uma coisa lá, porque o cara é batalhador, tá, gente? O cara é batalhador, tá bom? Tá bom, gente? Então é isso aí, gente. Nada mais a perguntar, nada mais a gente conversar, né? Aqui. Camila Luiz Paulo. Mestre, o que o senhor acha da França aceitar ateu na maçonaria? Eu não sei dessa história não, viu? Mas se você considera ateu, qual é o ateu que você acha? É o ateu que não tem religião ou o ateu que não acredita em Deus? Por quê? Quem não tem religião, a maçonaria aceita, tá? A maçonaria só tem reservas contra alguém que não creia em um ser superior. Essa é a única reserva da maçonaria. Se o cara for ateu por não acreditar num ser superior, aí é um caso que a gente tem que analisar, porque não é para acontecer isso. Agora, se o cara é agnóstico, né? O cara não tem religião, aí tudo bem. A maçonaria não tem nada contra, nem nada a favor de religião nenhuma. Religião nenhuma, tá bom? Você pode ser satanista e tendo Satã como Deus que você aceita na maçonaria. Porque você crê no ser superior, tá bom? Então é muito importante isso, tá? Agora, a França aceitar ateus
embora eu, pessoalmente, eu acho que isso não tem nada a ver, porque não importa se o cara é ateu, se não seja, mas está lá no landmark da maçonaria, né, que são leis cravadas em pedra que dizem o seguinte: maçom tem que acreditar num ser superior. Está lá escrito. Tá? Eu discordo? Discordo, tá? Mas é o que está escrito. Então, se a França ela está indo contra o landmark, ela está saindo da egrégora maçônica. Não é gente, quem não cumpre o landmark não é considerado maçom. Embora ele se chame de maçom, ele tem uma série de coisas, mas ele não é considerado maçom. Para ser maçom, tem que cumprir o landmark. Embora o landmark seja um negócio escrito há séculos, tá? Mas tem que seguir, entendeu? Para mudar o landmark, todas as lojas do mundo têm que fazer um conclave para alterar o landmark, tá bom? Isso é extremamente importante, né? Tem que estar tem que ter um consenso geral para que determinada coisa seja mudada. Senão, gente, não funciona. Não funciona. Então, se a maçonaria da França, porque tem vários orientes na França também, tá, o Camila Luiz Paulo? Tá, tem vários orientes na França. Então a gente tem que ver qual deles faz isso. Pode ser até um oriente que não seja dentro do landmark, que não seja dentro que as pessoas chamam de forma que eu acho completamente errada, de maçonaria espúria. Eu não acho espúrio um termo, muito complicado. Eu não gosto do termo espúrio, tá? Mas eles chamam de espúria. Então pode ser que seja uma loja espúria. Eu vou dar uma olhada direitinho, viu? Para ver da onde é que veio isso, né? Tá? E se realmente são lojas oficiais ou não, tá? Porque, veja bem, França tem vários orientes, como o Brasil tem, como os Estados Unidos tem, como a Inglaterra tem, tá? Estados Unidos, então, é um lugar que tem mais oriente de maçonaria, tá? É o país mais diverso em maçonaria. Tem maçonaria de índio, maçonaria de preto, maçonaria de branco, maçonaria de não sei o quê. Não é igual ao Brasil, que a maçonaria aceita todo mundo, se é preto, se é branco, se é índio, não importa. Tá? Lá é segregado ainda, né? Eles têm essa coisa da segregação ainda, né? Que está na cabeça deles. Por isso que eu digo que não adianta, por mais que você queira leis antissegregacionistas e tal, se o cara tem a cabeça segregacionista, não funciona. A ideia segregacionista continua. E os Estados Unidos é um país que ele tem muitas vantagens. É um país que a democracia está no sangue, entendeu? Tá? A democracia está no sangue e tudo mais, mas, né? Isso também está no sangue, esse defeito, tá bom? Camila Luiz Paulo, entendi. O senhor está em qual grau? Como entrou na maçonaria? Eu lembro que o senhor contou uma vez a história, acho que a galera aqui vai gostar de ouvir. O meu grau é o último grau do rito de York, tá? É o grau... Não tem número, tá? O rito de York, porque a composição é diferente, mas eu fiz todos os círculos do rito de York, tá? O mais alto é o templário, tá? Então eu fiz todos eles, tá? É como se fosse um grau 33 no rito de York, tá? No rito escocês antigo aceito, eu tenho o grau 12, tá? E não pretendo ir adiante, porque eu já tenho um rito, eu não vou fazer tudo de novo no outro rito, tá? Então eu sou grau 12. A maçonaria, eu entrei na maçonaria, eu fiz várias tentativas de entrar na maçonaria, até que um belo dia fiquei de saco cheio, não quis mais entrar, esqueci de maçonaria. Foi aí que veio o convite, né? Fazia parte de uma ordem chamada Ordem dos Templários. Não é a Ordem do Templário da maçonaria, era outra ordem. A gente tem um monte de ordem templária diferente, tá bom? Era uma ordem de templários que alguns membros dessa ordem dos templários eram maçons. E me convidaram. Eu, de surpresa, porque realmente eu não estava nem pensando em maçonaria. Tá? Um belo dia, o cara simplesmente me perguntou: você quer entrar na maçonaria? Eu falei: quero. Passou. De repente eu recebo um telefonema: olha, eu sou fulano de tal, da maçonaria, eu queria marcar uma entrevista com você. Foi assim, gente. Assim. Tá? Foi uma coisa bem diferente
do que contam as outras pessoas, né? A maçonaria, ela veio até mim de uma forma muito... Porque eu estava tentando, acho que eu comecei a criar uma egrégora, né? Criar uma forma de pensamento, e ela veio até mim quando eu não estava menos esperando, quando eu menos esperava. Tanto é que eu fiz a entrevista, não vou passar na entrevista. E fiz a primeira, fiz a segunda, fiz a terceira. Aí pediram para eu mandar um monte de documento, mas documento assim que eu levei meses para tirar os documentos, tá? Um negócio assim burocrático. Depois de um ano alguém me ligou, olha, Ailton, a sua iniciação, assim mesmo, a sua iniciação está marcada para tal dia. Venha com terno preto, gravata preta, camisa branca, meia preta. Falei, meia? É, meia. Depois eu soube por quê, tá? O sapato preto. Eu fui naquele dia, quando eu botei o pé, a loja ficava no segundo andar, quando eu botei o pé na porta, já me meteram um capuz na minha cabeça, já me vendaram. A partir desse momento, imagina, eu podia pensar que eu fui tão crédulo, porque eu podia ser um sequestro, né? Porque enfiaram um capuz um saco preto na minha cabeça. Então me levaram para a sala, né, que é a sala que é o famoso cubículo. Então eu fiquei lá um tempão, de repente o cara falou assim, ó, é o seguinte, tira o paletó, tira a gravata, tira apenas um lado da camisa e dobra um pé da calça. Tô. Não. Entendeu? E aí, eu tive aí a minha mulher tá me chamando a atenção. Você está falando coisa secreta de maçonaria? Eu falei, não é secreto de maçonaria, não, tá? Isso não é secreto, tá? Tá me chamando a atenção aqui, você vê. Ela é mais maçom do que eu. Tá bom? Mas o que eu falei aqui não tem nada a ver, tá? Então foi assim que eu entrei, foi uma coisa que veio, sabe, veio assim muito do universo mesmo, assim, tá, pra mim, tá bom? E eu devo ter o que, uns 20, quase 30 anos de maçonaria, tá? Quase 30 anos de maçonaria. Passei por várias lojas, vários ritos. Eu nasci no rito escocês antigo e aceito, mas passei muito tempo no rito de York, que eu gosto muito do rito de York, mas como o Brasil tem muito pouco rito de York, né? Então eu acabei voltando para o escocês antigo e aceito. Beleza, gente? Tá? Tá igual a minha mulher, fica escutando, ela fica de olho. Tá bom? Pessoal, é o seguinte, um abraço para vocês, já terminou, já tem aí uma hora de live. Então a próxima live, vamos fazer isso, né? Se vocês quiserem, vai lá, faz a solicitação de entrar ao vivo, e eu chamo, e a gente bate papo, igual eu fiz com o Marcelo aqui agora. Eu acho que fica bem dinâmico o negócio, né? Tá bom? Fica bem legal a coisa. Tá bom, gente? Então é isso, gente. Olha, muito obrigado por vocês terem participado aqui da live, tá? Não esqueçam, eu tenho o Gather, que é um grupo lá que vocês baixam o aplicativo chamado Gather, Gettr, que lá eu estou colocando um monte de coisa. Eu preciso de muita gente lá, sendo meu seguidor, dando joinha nas minhas publicações, porque eu tenho que ter o direito de fazer live pelo Gather. Eu só tenho esse direito se vocês entrarem lá e me seguirem no Gather, tá? É um aplicativo que vocês podem baixar no celular, Gettr, tá bom? Gettr, tá bom? Vocês vão lá, aí eu posso fazer live no Gather também, que é um lugar onde a gente pode ter mais liberdade de falar. Tá bom, gente? Gente, muito obrigado por terem participado. Espero que vocês tenham gostado dessa forma diferente aí de fazer live. Se vocês quiserem bater o papo, é só apertar lá o botãozinho lá do maisinho, que tem a câmera com maisinho, tá? E a gente então entra aí. Valeu, gente. Um grande abraço para vocês. Tudo de bom. Vida longa e próspera. Ailton signing out. Tchau.